TV Rio Branco, SBT Canal 8. A TV que você vê. Olá, amigos da TV Rio Branco, está começando mais uma edição do RB Notícias ao vivo aqui no canal 8.1, SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Hoje, quarta-feira, 8 de julho de 2020. Agora são 11 horas e 15 minutos, quarta-feira, né, 8 de julho. Duas notinhas aqui rapidinhas antes de começarmos para valer a entrevista de hoje, que é com a doutora Vanessa Igami, diretora acadêmica da Uninorte, a União Educacional do Norte. Todas sobre o governador. O governador recebeu ontem pela manhã, em seu gabinete, uma comissão de líderes evangélicos, entre os quais estavam o pastor Eudo Gama, o pastor José Wildson e também o presidente da AMEACRE, a Associação dos Ministros Evangélicos do Estado do Acre, o pastor Paulo Machado, este último da Igreja Assembleia de Deus. Cada um deles lidera uma igreja diferente, todas evangélicas. Em pauta, a reabertura das igrejas que estão fechadas desde o dia 15 de março deste ano. O decreto foi dia 17, numa terça-feira, e o último culto deles foi no dia 15 de março, num domingo. O governador reconheceu a importância das igrejas, do trabalho dos pastores, sobretudo, não apenas digo na questão cristã, mas também na questão social. No entanto, afirmou que enquanto o Rio Branco não for promovido da categoria faixa vermelha para amarela, as igrejas, infelizmente, continuarão fechadas. Isso não é bom para ninguém. Mas o comitê assim decidiu fazer o quê? Na próxima quinta-feira, em local e horário ainda não determinados, haverá uma nova reunião. Quem sabe poderá haver uma evolução, porque ontem não houve nenhum avanço. A outra é que à tarde, ainda nesta terça-feira, o governador, a pedido, se reuniu com as lideranças do PP, o seu partido, na sede do Partido Progressista, aqui próximo à TV Rio Branco. Em pauta, os últimos acontecimentos, né? Ele declarou apoio à prefeita Socorro Nery, à reeleição da prefeita Socorro Nery, que é do PSB. Ou seja, a reunião, na verdade, começou praticamente do jeito... Terminou, digo, praticamente do jeito que começou. O governador achou importante a pré-candidatura de Tião Bocalon, pelo partido, o fortalecimento da chapa aqui em Rio Branco e também no interior, mas, por enquanto, ele continua apoiando a reeleição da prefeita. Ok? 11 horas e 17 minutos. Tenho o prazer de conversar agora com a doutora Vanessa Igami, diretora acadêmica da União Educacional do Norte, Uninorte. Isso. Seja bem-vinda. Universitário Uninorte. Tudo já. bem? Tudo bem. Centro Universitário. Centro Tem que acostumar com essas evoluções. Pois é, nós Centro também. Universitário. Foi a primeira no campo privado a alcançar esse título, né? Foi a primeira do Estado. Depois outras chegaram também. Outras chegaram. É como um processo. A Uninorte... E não foi a primeira... A universidade, aliás, faculdade pública, né? Acho que foi a segunda a ser privada, né? Foi a segunda. Foi. Privada. Estou pensando uma coisa falando outra. Foi a segunda então, privada. Então, é um sinal de evolução. 2002, né? Começou a Uninorte já. Muitos anos. Bom, a doutora é formada em comunicação social, nossa colega, jornalista, com habilitação em relações públicas. Eu sou RP. Sou colega de comunicação social, mas com outra habilitação. Isso, relações públicas. Muito bem. Está no Uninorte há quase 20 anos, em 2012 assumiu esse cargo. É sinal de que a senhora é muito competente, né, doutora? Eu não sei, sim. Não sei se é só a competência. 8 anos já se passaram, né? Já se passaram. A minha história na Uninorte se confunde com a minha própria história do Acre, bem como a minha amizade com você. Sim, é verdade. Acho que desde quando cheguei no Acre, em 2002, a gente já se conhece. Tivemos o prazer de nos conhecer. Primeiro conheci seu esposo, o doutor Augusto. Odontólogo de primeira linha. Pois é. Vocês são paulistas também, os dois? Somos paulistas. Eu sou paulistana de São Paulo. E ele? E ele é do interior de São Paulo, onde nos conhecemos, São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Já estamos aqui, uma vida já, 18 anos de Acre, com duas filhas. E a minha história na Uninorte, eu tive um primeiro momento, fiquei 4 anos primeiramente, em 2004, na coordenação de curso de publicidade e propaganda, depois da pós-graduação. Saí, fiquei mais 4 anos fora por outro projeto. E quando esse outro projeto encerrou, fui convidada a voltar
a diretoria acadêmica. Jamais imaginei esse cargo, mas uma história linda, e eu acreditava que só seria possível trilhar, continuar, desenvolver esse trabalho com pessoas, sim, né? Claro. Contando com essa parceria de pessoas. Então, me orgulho muito dessa história e me orgulho muito das pessoas que dividem meus dias na Uninorte. É importante, eu acho que... Tem um velho ditado popular que diz o seguinte: quando você não gosta do que faz, tem que procurar fazer o que gosta. Né? Quando une as duas coisas, melhor ainda. Diz que não é trabalho, né? Quando você faz o que gosta, se realiza, você não trabalha nem um dia. Quando gosta do que faz, aí é uma diversão. Isso acontece em qualquer atividade profissional. Então vamos lá. Antes de fazer a próxima pergunta, fazer um pequeno comentário. Antes de mais nada, eu não quero aqui menosprezar os demais professores que talvez até em termos de título e de tempo de serviço estão à sua frente. Só que a senhora mudou muita coisa na Uninorte. Mudou não, evoluiu, porque mudança às vezes é para pior. Então a Uninorte evoluiu internamente e externamente após a sua chegada. Evidentemente que isso leva algum tempo, não é da noite para o dia, e o mais difícil não é só você subir os degraus, mas manter-se lá no nível. E há algum tempo a senhora montou o que é coisa nova para a gente, mas já existe em vários países. No Brasil chegou há algum tempo o que vocês chamam de gestão afetiva. Pois é. Vamos confundir, não, afetivo com efetivo. Aliás, gestão efetiva. O afetivo se torna efetivo. Pois é, aí eu pergunto, essa gestão afetiva, ela precisa ser, aliás, afetiva precisa ser efetiva? Com toda certeza. Ela tem que ter eficiência, ela vai gerar resultado, vai gerar lucro, porque a maioria dos mantenedores ou dos donos de empresa ou das pessoas, dos grandes líderes ou CEOs, às vezes não se preocupam muito com afeto porque acham que o afeto não dá dinheiro, claro, né? Assim? Claro. Mas em relação à minha história na Uninorte, eu não posso desmerecer nada do que foi criado, porque de fato ela é uma construção. Imaginar todas as pessoas que começaram esse movimento, acho que foi não posso nem falar de evolução, mas acho que é uma coisa natural que acontecia, né? Todo aquele período embrionário, grandes conquistas, as pessoas que me antecederam são pessoas muito queridas, que eu amo muito, que tenho felicidade de ter contato com essas pessoas. Mas era um novo momento assim, de instituição, um novo momento de educação, um novo momento daquela pujança de entrada, o ingresso de alunos, né, com vários incentivos. E só que isso também tinha o desafio de ter muito mais aluno, mais professores, mais gestores. E então o meu desenho, assim, o meu movimento a bandeira pelo amor, trabalhando com afeto, ela era extremamente necessária, e como é para mim na minha vida em tudo que eu for fazer. Então não desmerecendo ninguém, assim, de quem passou, quem tá, quem foi, acreditando que cada um tem a sua força, cada um tem a sua beleza, claro, cada um tem a sua qualidade, o seu diferencial, e é de fato assim como uma constelação. Imaginar que nenhuma estrela vai brilhar sozinha. E brilham muitos, né? A constelação é bonita porque todas estão brilhando, cada uma na sua posição. Que é um exemplo, claro, do que a senhora está falando, ou seja, reforçando a sua fala, é que, exemplo de parceria, olha só, talvez muita gente aí não lembre, mas há quase 20 anos, quando a Uninorte surgiu, ela funcionava nas instalações de hoje do Meta 3, onde passou depois a ser a uma Unimeta. Outra faculdade. Aliás, a FAMETA, a Unimeta é agora, a FAMETA. E o primeiro vestibular foi realizado no auditório da FAO. Olha aí como é que... E acho que a primeira instalação onde a Uninorte foi autorizada era naquele do Colégio Santa Maria, que hoje é um outro colégio também. Olha aí. Então, é uma relação de anos. A família Leite, uma das famílias são mantenedoras, que é muito conhecida aqui no estado do Acre. Tem a família Galindo, que é muito conhecida, né, no estado do Mato Grosso. É relação assim, de 40 anos de educação. Imaginar que não se constrói isso tendo desafetos. Muito... né? Então, imaginando que... E eles mantêm o nível daquela escola muito alto, né? Sim. Então, e ainda hoje, assim, conseguir liderar processos acadêmicos, processos de ensino, com todas as faculdades de ensino, pública e privadas, e me orgulhei muito disso, de fazer parte desse movimento, e eu sempre digo, nós podemos ser concorrentes, mas nós não podemos ser inimigos. Sim, exatamente. Temos o mesmo objetivo de formar pessoas, né, de ajudar o Acre a desenvolver-se. Desenvolvimento do nosso estado. Bom, então, doutora, quem enxerga um palmo de ali sabe o significado da palavra afeto e afetiva e efetiva. Agora, na prática, como é que funciona essa gestão afetiva?
O afeto, ele vem daquela lembrança afetuosa mesmo, que você tem uma memória de mãe, sabe aquele bolo quentinho que sai do forno, que tem aquele cheiro gostoso quando a gente é criança? Se a gente sente aquele cheiro, remete a todas essas sensações. Então, são essas experiências, assim, falar do afeto é acessar experiências exitosas, prazerosas. Mas a gente tem que lembrar que, para a filosofia, assim, a etimologia da palavra do afeto, vem a memória, a lembrança de que, à medida que eu sou afetado, eu vou ter uma reação. Então, se eu tenho que fazer, trazendo para a gestão educacional, se eu tenho que fazer algo por ordem, por obrigação, simples, imposta, assim, às vezes eu vou fazer, mas eu não vou dar sentido àquilo, eu não vou querer repetir, eu não vou ter boa memória, eu não vou fazer aquilo com amor. Então, o jeito que eu afetar as pessoas da minha equipe... Afeto também é um sinônimo de carinho, de amor. Também, mas lembrando assim que esse é o afeto, como ele for afetado a desenvolver algo, ele vai ter prazer, ele vai lembrar de sensações exitosas, à medida que ele for acessado por um novo envolvimento, um novo desenvolvimento de um projeto, ele vai lembrar que, olha, eu vou ter muito trabalho, dá trabalho, vou ter que desenvolver, vou ter que abrir tantos processos, me reinventar, mas a sensação é exitosa e prazerosa, né? Então, afeto é falar de amor, sim, mas as pessoas os líderes afetivos, eles não são bobos ou ingênuos, eles podem ser rigorosos também. Né? Eu falo muito, falando da minha amiga Valdisa, vou citar o nome dela aqui. Nossa irmã. Nossa irmã, né? Minha amiga de coração, minha irmã de coração. Então mandou uma mensagem agora há pouco. E eu falava assim, onde é que fica e a braveza? E o líder afetivo também é bravo? E ela me dizia, isso faz parte, porque você ser sincero, honesto com a pessoa, evidenciar aonde poderia ter sido melhor. Onde poderia ter sido melhor, isso ajuda a construir. E o líder afetivo, ele se preocupa com isso também. Não é fazer simplesmente a pessoa não identificar o propósito daquilo tudo, é contribuir para que essa pessoa possa ainda melhorar nesse processo e, naturalmente, todas as pessoas que estiverem envolvidas vão melhorar também. Por falar em melhorar, existe um termo que a velha guarda não conhece, mas a gente tem que se acostumar com isso, que é a chamada inteligência emocional. É importante nesse processo extremamente importante. Antes da inteligência emocional, eu falaria do autoconhecimento. Porque a gente só consegue controlar as emoções, só controlamos as nossas emoções a partir do momento que a gente se conhece. Então, se diante de uma reunião, alguém fala alguma coisa e você fica muito nervoso com isso, se você não se conhecer, saber quais são as suas reações internas, às vezes aquele frio na barriga, uma dor no estômago, quando se trava o dente, se você não conhecer essas suas reações, você pode agir no ímpeto. Então, a questão psicológica conta muito também. Com toda certeza. Com toda certeza. Você só vai se conhecer, fazer um autoconhecimento, se fizer uma reflexão muito profunda. São muitos aspectos. Aí eu vou resgatar também uma outra inovação da Uninorte, que é implantar a disciplina da felicidade nos currículos. Disciplina da felicidade. Em todas as matrizes curriculares, em todos os cursos, tem a disciplina da felicidade. Então, isso é uma importância, pensando no desenvolvimento do aluno, em ser um profissional melhor, mas pensando em eles melhorar, ele ser mais feliz. Então tem uma relação também nesse sentido, não apenas com os professores, com a equipe de servidores, de funcionários, de colaboradores, mas também com os estudantes. Porque de um modo geral. Todo o nosso movimento, tudo que os gestores, os professores, a equipe administrativa, tudo que for feito, ele vai desaguar no aluno, que é o objetivo de tudo. Então a Uninorte só existe pelo aluno, para o aluno, pensando na formação do aluno, uma formação de qualidade, pensando no que esses profissionais podem fazer na transformação. Ele pode, na transformação da vida dele, primeiramente, transformação da casa dele, transformação de uma comunidade, da cidade, do estado, do país. Então, o meu sonho é imaginar essa transformação macro. Então, só que a gente começa com o primeiro grupo, eu com os meus liderados, esses liderados com o outro. Então, vai começando esse movimento do amor, ele chega no professor, o professor chega na sala de aula no aluno, e assim vai essa transformação grande. Eu não falaria aqui em termos absolutos, porque há uma diferença entre um número de alunos, professores, pessoal de apoio. Mas em valores proporcionais, onde vocês já identificaram que os efeitos positivos ocorrem com mais eficácia na questão interna dos funcionários ou com relação aos alunos? Diretamente, assim, é mais fácil medir com a equipe, com a equipe de trabalho. Até porque é um grupo menor. Vai depender
da outra, né? Ou seja, o sucesso lá dos alunos vai depender do sucesso interno. Ou né? mais ainda, até pela quantidade, como a quantidade de alunos é maior, assim, quase 5.000 alunos, imaginar cada contexto de vida. Sim. Porque para ele ser feliz, para ele conseguir se transformar, depende, vou falar, ele vai ter vários fatores, ele vai ter que acessar isso, ele vai ter que todo dia alimentar essa chama do amor, a chama do afeto, a chama da felicidade. Todo dia ele vai ter que regar essa florzinha, como a gente diz. Então, não é tão fácil medir, mas a gente não pode desistir. Imaginar que são muitos alunos e vou desistir, é como a gotinha do oceano, sabe? Todo dia, cada gota faz a diferença para fazer um grande oceano. Então, para mim, é mais fácil medir com coordenadores e professores e equipe administrativa, porque é uma lida diária, mesmo que remota hoje, né? Estamos todos virtuais. Muitas vezes eu vi uma matéria, acho que é do interior de São Paulo, não lembro, ou de Minas, já tem um trabalho nas faculdades, sobretudo das privadas, nas públicas é mais complicado você fazer isso, que eles identificam um determinado aluno com comportamento, no mínimo estranho, esquisito, e ao invés de puni-los, estendem a mão. Perfeito. Ver o que está acontecendo com ele, de que forma a instituição pode ajudá-lo. Nesse processo que vocês fazem, já começam a fazer isso também? Mas já faz anos, né? A Uninorte tem o Centro de Apoio Psicopedagógico, o CAP, hoje ele é liderado pela professora Luciana Mello, psicóloga. E o CAP, ele identifica, o professor identifica na sala de aula uma mudança simples de comportamento do aluno. Se ele começa a faltar, ou se ele está triste, se ele está mais quieto, calado, menos participativo, qualquer mudança de comportamento é uma mudança de aproveitamento. Ou muito exaltado também. Ou a nota dele caiu drasticamente. Então, esse é o primeiro ponto. O aluno já sabe que esse departamento existe, ele pode procurar, mas às vezes o professor acaba identificando. E aí chama o aluno para conversar e faz esse encaminhamento. Quando ele procura, eu acredito que a eficiência do trabalho é bem maior. É bem maior. Porque ele já está Alguém reconhecer que você está precisando de ajuda. E aí ele não vai identificar só a questão terapêutica, psicológica, toda a parte de dificuldade de aprendizagem, dislexia, dislalia, descalculia, porque às vezes isso tem déficit de atenção. Sim. E aí tem todos os encaminhamentos. Muitos atendimentos a própria Uninorte pode atender, com clínica de psicologia ou algum outro tipo de atividade, ou se precisar algum outro tipo de encaminhamento. Há muitos casos de dislexia, por exemplo? Tem. Às vezes é mais difícil da gente identificar, conforme a gente está dizendo, ou do aluno reconhecer, Sei. mas tem bastante. A gente tem um relatório grande ali. Vamos mudar um pouco de assunto, mas querendo, depois a gente pode retornar, não tem problema. Fique à vontade. Já que o foco principal é esse. Como é que a Uninorte está se atando, está se virando em tempos de pandemia, onde o distanciamento social precisa e deve ser respeitado? Respeitado. E foi respeitado, e a Uninorte foi pioneira em virtualizar suas aulas, Muniz. A Uninorte não está sozinha, é um grupo educacional hoje com 4 unidades em funcionamento, aqui em Rio Branco, Porto Velho, Salvador e Fortaleza. E a Uninorte se orgulha de ter entrado em funcionamento nas salas de aula virtual no mesmo dia que o isolamento começou. Então, no dia 17 de março, quando começou, nós já tivemos condição, já estávamos preparados, já sabíamos que isso poderia acontecer e nós sabíamos que o conhecimento não podia parar. Então, a gente se orgulha disso e esse trabalho só foi possível por conta desse movimento afetivo. Eu acredito Uma equipe extremamente engajada, amorosa, né, com essa paixão de fazer acontecer, e fizemos. Eu acredito que no futuro bem próximo isso vai acabar virando moda mesmo. Mas, assim, de uma hora para outra, eu sei que é muito difícil você entrar, né? Mas o aproveitamento, o ensino, essa relação aí, ensino-aprendizagem, como é que está? Bem como o presencial, o ensino através de sala de aula virtual, ele vai de aluno para aluno. Assim como a gente tem alunos também que dentro de sala de aula não aproveita, sim, é verdade, não participa, não estuda, porque o processo de aprendizagem ele não é unilateral, não é só o que o professor fala. Ele depende muito mais da construção do movimento do aluno. Né? Ainda mais eu acredito que é muito mais cômodo. Você está em casa, não vai enfrentar trânsito, não vai gastar gasolina, não vai discutir com ninguém nesse trânsito maluco de Rio Branco, não vai se arriscar a ser assaltado, gastar gasolina, desgastar o carro. Enfim, está em casa. Então tem esse fator, só que como ele é remoto, ele está em casa, exige a disciplina do aluno. Exige uma disciplina bem maior. Bem maior. Então, ele é concentração, responsabilidade. É a responsabilidade dele, aquele horário de estudar. Não tem ninguém ali vendo se
Ele pode estar com a sala ligada, a sala funcionando, Isso. a câmera desligada, o professor não sabe se você está prestando atenção ou não, você não tem, então exige muito do aluno. E tem também os perfis, eu não posso falar que a culpa é do aluno, se ele não teve a concentração, ele não vai se dedicar. Às vezes tem a questão do uso de tecnologia, a gente percebeu alguns alunos com idades alunos mais maduros, dificuldade realmente com o uso da tecnologia, a virtualidade. Usar. Então, às vezes é aquele jogo de cintura mesmo, traquejo, às vezes a internet cai, como é que você faz para resgatar isso? E o professor mandou um arquivo, como é que você baixa, como é que transforma em PDF? Só que o que eu tenho sempre dito para os meus coordenadores e para os professores e para os alunos, assim, eu quero deixar como essa mensagem. O ano de 2020, ao contrário do que muita gente está dizendo, ele vai formar profissionais ainda melhores. É um ano inovador. Vi alguns memes falando então, assim... muitos acham que é um ano perdido. Imagina! Não vai ser. Imagina, eu não posso entrar no mérito, Muniz, assim, falar que que eu não considero, eu não me entristeço com a doença, com os números, com as mortes. Eu não posso falar isso, mas dentro de um contexto educacional, falando sobre o ensino remoto, dentro da sala de aula remoto, o conhecimento não parou. Ele não foi um ano perdido, com toda certeza. Como é que foi a avaliação primeira? A primeira avaliação assim, foi feita com muita responsabilidade, foi feita nas residências. Nós desenvolvemos um modelo acadêmico onde não foi uma prova online, onde o aluno fazia em linha, em tempo real, só responder verdadeiro, falso, alternativa A, B, C, D ou E, assim sucessivamente. Não critico e não questiono, é super possível esse método. É super possível de aplicar, mas nós desenvolvemos a prova virtual. A prova virtual eram questões subjetivas, ou seja, questões onde o aluno tinha que construir um raciocínio, ele tinha um prazo para devolver essas questões, ou seja, fazer consulta era esperado. Então, ele poderia consultar doutrinas, livros, ele poderia consultar, ele tinha acesso às aulas, porque além das aulas feitas em tempo real, elas ficaram gravadas. A gente só falava assim, só não pode consultar colega, né? Mas consulte livros, consulte bases de dados, né, reais e verídicas e construa esse raciocínio. Porque a gente acredita que ao construir uma resposta, ao construir um texto de uma resposta subjetiva, assim, bem substanciosa, ele estaria aprendendo, formando um raciocínio, fazendo citação, sabendo pesquisar, formando uma síntese. Então, não foi um processo... Isso exige mais do aluno. Exige mais do aluno. Do que o sim ou não. Sim ou não, que ele pode fazer alguma consulta, liga para o colega, ou qual é a resposta, uma, outra, tal. Digita no Google e você sabe a resposta. Então, nós fomos considerar realmente a construção de um saber, a construção de um raciocínio, que isso vai ser exigido no mercado de trabalho, e por isso que a gente acha que os alunos de 2020 serão diferenciados, porque ele desenvolveu nele outras competências que estavam adormecidas. E coisas simples, como transformar um arquivo em Word em PDF, como enviar 2 arquivos no e-mail, como fazer uma sala de aula num celular, como configurar uma internet, muitas coisas assim. Desenvolveu outras habilidades inimagináveis, que estavam fora do programa. Já vi que vocês conseguiram se reinventar, Sim. superar dificuldades na pandemia. Não houve prejuízo do ponto de vista do ensino. E no plano de expansão houve? Ou deu uma parada? Ou foi indiferente? Não tinha plano de expansão programado, assim, né? Nós estávamos, as 4 unidades funcionaram normalmente, os processos seguiram naturalmente, o que pôde ser remoto ficou, né? Os departamentos ficaram remotos, dificultou o acesso, as aulas práticas não puderam ser realizadas. O Ministério da Educação, ele foi de tempo em tempo compreendendo essa necessidade e amparando as instituições de ensino. Então, oficializando essas salas de aulas virtuais, tempos depois ele oficializou a possibilidade de virtualização de práticas, ou seja, práticas de ensino que puderam ser virtualizadas também foram feitas. Então, assim, tudo com muita responsabilidade. A gente se orgulha de dizer que foi tudo com muita responsabilidade. Fizemos um vídeo recentemente aplaudindo esses professores e eu faço meu agradecimento, meu aplauso oficial ao vivo aqui para todos os professores que mantiveram o ensino de pé, e esses alunos, eu parabenizo os alunos também que continuaram seus estudos, se dedicaram, que se reinventaram e que não deixaram, não permitiram que os professores não permitiram que o sonho parasse, e os acadêmicos também deram um show assim de dedicação. E não pararam também. Conversei aqui com a diretora acadêmica da Uninorte, doutora Vanessa Igami. Muito obrigado.
Parabéns pelo trabalho, foi um prazer recebê-lo aqui. Agradeço também, agradeço a gentileza, a amizade de anos, parabenizo pelo seu programa, pelo seu profissionalismo. E obrigado. Acho que, né, um abraço muito obrigada por estar aqui. Augusto. Levarei esse abraço. E eu aproveito para deixar um abraço aqui aos meus colegas diretores, aos mantenedores, agradecendo toda a confiança, por deixar essa bandeira do afeto e do amor imperar na Uninorte. Agradeço aos coordenadores, meus parceiros diretos, meu núcleo acadêmico, aos professores e aos alunos, familiares, enfim, toda a comunidade que acredita no nosso trabalho e contribui para que esse movimento continue. E o afeto sempre efetivo. Efetivo. Depois do intervalo, a gente volta para conversar com outra mulher, talvez não menos importante que a doutora Iga. Sem dúvida. Isnailda Gondim, ela é advogada, presidente da Comissão de Mulher Advogada da OAB e também integrante da equipe do governo do Estado, da Secretaria de Ação Social. Vamos falar sobre o sinal vermelho em 2 minutos. Até já.